Nossa raiva, nossas palavras mal criadas, duronas, vem tudo lá desse coração ruim nosso. Now, let's evaluate this behaviorism. Vamos avaliar esse behaviorismo, esse comportamento. When I'm using behaviorism, the real need of my child is not being addressed. Quando eu uso o método do behaviorismo, esse negócio de ficar trabalhando só o comportamento, eu não estou sendo bíblico. Because his real need is not just a behavior need. Porque a verdadeira necessidade da criança não é só mudar o comportamento. His real need is his heart has strayed from God and God's ways. A verdadeira necessidade da criança é ter o seu coração acertado diante de Deus, para então andar nos seus caminhos. A second problem is I'm offering a false basis for ethics. Outro problema é que a gente, quando faz isso, a gente está oferecendo uma falsa base para a ética. Because what's the basis for ethics in behaviorism? Qual que é a base para a ética na disciplina que se preocupa só com o comportamento? It's what will get me what I want and avoid what I don't want. Você leva a criança só a pensar assim, eu vou conseguir o que eu quero e eu vou evitar o que eu não quero. What is the basis for ethics biblically? Qual que é a base da ética bíblica? There's a God in heaven. Tem um Deus no céu. He's revealed to us how we ought to live for our good and for His glory. E esse Deus tem revelado a nós como é que nós devemos viver para a sua glória. So the being and existence and revelation of God is the basis for ethics biblically. Então, biblicamente falando, a existência de Deus e o ser de Deus é a base para a ética. Another problem is the heart is being trained in wrong ways. Outro problema é que o coração, quando você usa o método que se preocupa só com o comportamento, o coração é mal formado. See, I can get my children to obey me or to behave out of guilt, and I teach them to be people who respond out of guilt. Você, por exemplo, treina seu filho a obedecer para evitar sentimento de culpa, e você acaba criando um adulto que sempre vai ter sentimento e luta com sentimento de culpa. If I motivate them with shame, I teach them to be people who are responding out of shame. Se você motiva eles usando vergonha, eles vão ser pessoas sempre motivadas pela vergonha. See, but whatever I use to motivate behavior trains their hearts. Tudo que você usar para motivar o comportamento da criança, o comportamento desejado de sua criança, vai motivar o coração dele. Another problem is the gospel will never be central. E outro problema é que o evangelho nunca vai ser central. Because if my focus is controlling the behavior through behaviorism, I don't need the gospel for that. Porque se o meu foco é simplesmente controlar o comportamento do meu filho, então eu não preciso do evangelho. So the gospel and the grace of God and the power of God will never be the core of my message to my children. Daí então, o evangelho, o amor de Deus e o poder de Deus e a graça de Deus nunca vai ser uma coisa necessária, inclusa no meu relacionamento e disciplina do meu filho. And behaviorism also shows the idols of our hearts. E o behaviorism também mostra os ídolos do nosso coração. Why do I want my children to obey me? Por que eu quero que as minhas crianças me obedeçam? I want control. Porque eu quero controle. I'm a proud person. I want my children to make me look good. Eu sou uma pessoa orgulhosa e eu quero que as minhas crianças se comportem de um jeito que as pessoas me vejam com bons olhos. I'm looking for ease and convenience. Ou eu quero que as minhas crianças se comportem bem porque eu estou interessado em ter tranquilidade e paz. Or I might be full of the fear of man. Ou eu estou cheio do temor aos homens. What will people think of me if my children are not well behaved? O que as pessoas vão pensar de mim se minhas crianças são mal criadas? Now the Bible reveals the heart. Mas a Bíblia revela o coração. Hebrews chapter 4 verse 12 Hebreus capítulo 4 versículo 12 says the word of God is living and active, it's sharper than every double-edged sword, it pierces to the dividing of soul and spirit and joints and marrow, and it judges the thoughts and attitudes of the heart. Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, é como uma espada de dois gumes que penetra até o coração e divide e discerne até as atitudes mais íntimas do coração. The Bible also shows us where the action is with our children. A Bíblia também mostra
Excuse me, Sidney. It shows us where the action Bible is. says. The Bible shows us where the action is. A Bíblia também mostra aonde que está a ação nas nossas crianças. James chapter 4 says, "What causes fights and quarrels among you?" Lá em Tiago capítulo 4 fala qual é a grande motivo e razão dessas brigas que vocês têm uns com os outros. He says, "Don't they come from your desires that wage war within?" Será que não vem das suas paixões que guerreiam dentro dos seus corações? See, those desires that wage war within are the reasons for the fights and quarrels. Então nós temos paixões e ambições lá dentro e por causa delas nós brigamos com os outros. The heart is always the wellspring of life. O coração é sempre a fonte da vida. And of course, we want our children to understand their hearts. Então nós queremos que as nossas crianças comecem a conhecer e entender seu próprio coração. We want them to be able to pray the prayer of Psalm 139. Nós queremos que eles cheguem ao ponto de poder fazer a oração do Salmo 139. Lord, search my heart, try my thoughts. Senhor, sonde o meu coração, examina e avalia os meus pensamentos. Now, the Bible gives us rich resources for understanding human motivation. A Bíblia nos dá boas ferramentas para a gente entender as motivações do coração humano. Here we have a list of godly attitudes of heart and ungodly attitudes of heart. Aqui nós temos duas listas. Uma lista das atitudes ímpias do coração e as atitudes piedosas do coração. These are the things that are always pushing and pulling the behavior of our children. Isso aqui, essa lista aí é uma relação das coisas que estão sempre puxando e empurrando as atitudes e comportamentos dos nossos filhos. For example, revenge rather than entrusting myself to God. Por exemplo, a vingança em vez de confiar no Senhor. Or the fear of man rather than the fear of the Lord. Por exemplo, o medo dos homens do que o temor ao Senhor. Or pride rather than humility. Orgulho em vez de humildade. Or love of self rather than love for others. Amor próprio em vez de amor pelos outros. Altruísmo em vez de amor. Or self-preservation rather than laying down my life for others. Ou autopreservação em vez de renúncia e viver para o bem do próximo. Or fear rather than knowing the perfect love of God that drives out fear. Medo ou o conhecer do amor de Deus que afasta o medo. Or covetousness rather than generosity. Ou cobiça em vez de generosidade. Or envy rather than a desire for the good of others. Inveja em vez do amor e desejo pelo bem das outras pessoas. Or hatred rather than love. Ódio em vez de amor. Or anger rather than peacemaking. Ódio em vez de raiva, em vez de ser uma pessoa pacificadora. Or the desire for the approval from others rather than a desire for God's approval. O desejo pela aprovação dos outros em vez do grupo, em vez da desejo da aprovação de Deus. Or rebellion rather than submission. Ou rebelião em vez de submissão. See, it's these attitudes of heart that are always pushing and pulling the behavior of our children. Veja, são essas atitudes dentro do coração que estão sempre lutando lá dentro e gerando o comportamento certo ou errado nos nossos filhos. And if as parents we only focus on the behavior, we will miss the heart. E se nós como pais ficarmos só corrigindo aquilo que é externo, nós vamos perder o ponto principal que é o coração. And we will especially miss those attitudes of heart that don't produce bad behavior. E nós vamos perder a chance de corrigir aquilo que realmente produz os maus comportamentos. Because I can have a child that behaves well out of pride. E eu posso até criar um filho que até se comporta bem, motivado por orgulho. Or I can have a child that behaves well out of a desire to be approved by others. Ou uma criança que se comporta bem pelo desejo de ser admirado pelos outros. But see, I will miss the heart if my focus is only on behavior. Então você vê que eu vou perder o coração do meu filho se eu ficar preocupado só com o comportamento externo. And it's these attitudes of heart that push and pull the behavior of our children. E essas atitudes do nosso coração que puxam e empurram o comportamento dos nossos filhos. And of course, if we ignore the heart,
all we have left is just managing the behavior. E se nós ignorarmos o coração, a única coisa que vai sobrar é uma domesticação do comportamento externo. Now, sometimes I will have mothers come to me at a seminar like this and ask, how do I do this with a 3-year-old? Muitas vezes mães num seminário como esse vêm para mim depois e falam: como é que eu faço isso que você está falando com uma criança de 3 anos de idade? And of course, a 3-year-old is not aware of his heart attitudes. Porque é lógico que uma criança de 3 anos de idade não está consciente das atitudes do seu coração. He lacks the insight and the vocabulary to describe his motivations. Ele até mesmo nem tem a compreensão e o vocabulário para descrever o que vai lá dentro do seu coração. But I can begin to teach this 3-year-old about his heart by the ways I correct him. Mas eu posso ensinar essa criança de 3 anos de idade sobre o seu coração através da maneira como eu o corrijo. For example, if my 3-year-old pushes his little sister over and takes her toy, por exemplo, se o meu filhinho de 3 anos de idade empurra a sua irmãzinha e tira dela o brinquedo, I can say to him, no, you may not take her toy. She was playing with that. eu posso falar para ele: não, ela estava brincando com um brinquedo, você não pode fazer isso não. You must give it back to her. Você precisa devolver para ela. And then I'm going to talk about the heart and the way I correct him. E daí eu vou falar sobre I will talk about the heart and the way that in the manner I correct E him. daí eu vou falar para ela sobre o coração na maneira como eu corrigia ela. So I'm going to say, you're not being kind to your sister, you're being unkind. Daí eu vou dizer para ela: olha, o que você fez não foi gentil, foi muito mal criado. You're not serving your sister, you're serving yourself. Você não está servindo a sua irmã, você está servindo a si mesmo. You're not loving your sister, you're loving you. Você não está amando a sua irmã, você está amando a você só. So I'm beginning to teach this 3-year-old that his problem are things that go on inside. E ela vai pegando com o tempo que o problema dela é a atitude que está lá dentro, coisas que estão dentro dela. Now, this truth that we live out of our hearts is really the foundation for understanding how to shepherd our children. Então, essa compreensão sobre a importância do coração, de certa forma, arruína a maneira como nós fomos criados e aprendemos e estamos criando nossos filhos. Because our concern is not just the management of our children, our concern is their hearts. Porque nossos pais estavam preocupados só com o seu comportamento, e você também tem estado preocupado só com o comportamento externo do seu filho, e você perder o seu coração, e você está perdendo o coração do seu filho também. My goal is not just controlling their behavior. Meu alvo não é só controlar o jeito que meu filho age. My goal is to shepherd their hearts. Meu alvo é pastorear o coração dele. Because the heart is the wellspring of life. Porque do coração procedem as fontes da vida. And of course, the more I help my children understand their hearts, the more they will be able to understand how much they need the grace of the gospel. Ok, conforme meus filhos vão entendendo o problema que eles têm lá no coração, mais eles vão entendendo a necessidade que eles têm do Salvador, Jesus Cristo. Ezekiel 36 says, I will cleanse you from all of your impurities and all of your idols. Ezequiel 36, Deus diz: eu vou purificá-los de todas as suas impurezas e de todas as suas idolatrias. We need to have those idols of the heart removed. Todos nós precisamos ter esses ídolos do coração removidos pelo poder de God Deus. says, I will take out your stony heart and I will give you a heart of flesh. Deus fala lá em Ezequiel: eu vou tirar de você esse coração duro, de pedra, e vou te dar um coração de carne. And he says that I will put my spirit in you to cause you to walk in my ways. E eu vou colocar em você o meu espírito, e meu espírito vai levar você a andar nos meus caminhos. So the more I help my children understand their problem is their heart, the more they understand how much they need the grace of the gospel. Então, conforme eu ajudo meus filhos a entender que o problema deles não é só o comportamento, mas é a atitude, as vontades, é o coração, mais eles vão entender a necessidade que eles têm de salvação de Cristo do Senhor. In 1986, my family and I took a vacation on our bicycles. Em 86, eu e minha família toda, nós saímos de férias, todo mundo de bicicleta. And we rode our bicycles from our home to Niagara
Falls and back. Nós viajamos de bicicleta da nossa casa até a queda do Niágara de bicicleta. Fomos e voltamos. So it was 650 miles a round trip. A viagem toda foram mais de 600 milhas, mais de 1.000 quilômetros. We had we rode our bikes every day between 50 and 80 miles every day. Todos os dias nós pedalávamos o equivalente de 60 a 80 milhas por dia. And we all were having a great time. We enjoyed it a great deal. E nós todos estávamos nos divertindo muito. Foi muito legal. And I had this plan when we got to the Niagara Falls. I was going to have to take some pictures of us in front of the falls. E eu tinha esse projeto, esse plano de quando nós chegássemos na queda do Niágara, nós todos com a bicicleta na frente iríamos tirar uma fotografia com a queda d'água lá atrás. Because all of our friends had told us that we were crazy, we couldn't possibly ride our bikes that far. Porque todos os nossos amigos nos criticavam, dizendo: vocês é louco, se vocês nunca vão conseguir chegar lá de bicicleta. So I was going to take a picture of us, turn it into a postcard, and send it to all of our friends. Então eu ia tirar essa fotografia e fazer várias cópias como se fosse um cartão, né? Cartão postal, e ia mandar de lá mesmo, ia mandar para os nossos amigos. Now, in 1986, there were no digital cameras. Mas em 1986, não havia câmeras digitais. And we couldn't just take the pictures with our phones and email them to everybody. Eu também não podia tirar fotografias com o meu telefone e simplesmente enviar pelo WhatsApp. So I had a roll of film with 36 exposures on the roll of film. Então eu tinha aquela câmera antiga com aquele filme antigo ainda. And my plan was that I would take 36 pictures of us with the falls behind us and our bicycles in front of us. Então meu plano era esse: tirar 36 fotografias da nossa família, todo mundo com a bicicleta ali e a queda do Niágara atrás. And so I set up a tripod and I set the timer on the camera. Então eu coloquei o tripé, coloquei a câmera, pus o timer. And I pushed the button and I ran and jumped in the picture. Apertei o botão e corri junto com a família atrás da minha bicicleta. And so I was going to do this 36 times. Eu ia fazer isso 36 vezes. Now it made perfect sense to me. E para mim parecia ser a coisa mais lógica. It did not make sense to my 17-year-old son. Mas o meu filho de 17 anos achou isso um absurdo. And after a couple of these pictures, he decided this was stupid. E ele, depois de 2 fotografias, achou que isso aí era uma estupidez. And so he started spoiling every picture. Então ele começou a estragar todas as fotografias. And just as the camera would click, he would make some awful face. Enquanto toda hora que a câmera ia sair a fotografia, ele fazia uma cara horrível assim. Or he would put ears beside his sister. Ou ele ia colocar chifrinho atrás da irmã dele. Or just as the camera clicked, he would turn and face the falls. Ou quando a câmera ia sair o flash, ele virava e ficava de costa. So he spoiled one picture after another. E ele estragou todas as fotografias. Oh, I got so angry with him. E eu fiquei tão irado contra ele. It was of the devil. E veio uma ira do diabo na minha I vida. mean, quite literally. Literalmente, veio uma ira maligna. Remember, James 3 says, wisdom from below is unspiritual and of the devil. Você vê que Tiago fala isso, que essa sabedoria mundana, terrena, vem do inferno. And that's what kind of wisdom I was displaying that E esse é o day. tipo de sabedoria que eu estava experimentando ali com esse And meu so filho. I scolded him and spoke to him in very, very terrible ways. Então eu peguei, eu esculachei com ele diante da família toda. And of course, you see what I have done. Então você sabe, né? Você viu o que eu acabei de fazer. I mean, we were planning on spending the day at the falls. Nós tínhamos planejado pedalar, chegar lá, gastar esse dia agora curtindo a queda do Niágara. And Dad just had this volcanic eruption. E o papai estragou tudo com essa erupção vulcânica de furor. And the whole family was under the cloud of my anger. E agora toda a família estava debaixo daquela nuvem negra da minha ira. So I realized I had to humble myself. E eu então vi que eu precisava me humilhar ali. So I got the family together. Chamei a família toda. And I asked the family to forgive me for what I had done. E pedi perdão à família pelo que eu tinha falado contra meu filho. And I asked my son to forgive me. Pedi perdão para o meu filho pelo que eu falei, do jeito que eu falei. And
I tried to fix things. E eu tentei consertar a situação. I didn't know what else I could do. Eu não sabia o que mais eu poderia fazer. Now, as I look back at that day 40 years ago, Agora, quando eu me lembro daquele dia, 40 anos depois, I'm shocked, or I'm sorry, 20, it's 40, 30 years ago. 30 anos depois, I'm shocked at my lack of insight. hoje eu olho para trás e eu fico chocado de ver, puxa vida, que falta de bom senso da minha Because parte. all I was apologizing for were my words. Eu estava apenas pedindo perdão pelas minhas palavras. I said words that were unkind. Porque eu tinha dito palavras que não eram gentis. And I asked forgiveness for the words. E eu pedi perdão pelas palavras que eu falei contra meu filho. But at that time, I did not understand the heart motivations behind the words. Mas naquele tempo eu não entendia qual eram as motivações do meu coração por trás daquelas palavras feias contra meu filho. What was going on with me? O que estava acontecendo comigo ali? Part of it was pride. Parte era orgulho. I imagined my friends getting this postcard and saying, "Look, they made it to the falls." Eu ficava imaginando meus melhores amigos recebendo aquele cartão postal, falando: olha, eles chegaram até a quedas. What an amazing family. Que família legal, pedalaram juntos até lá. What an amazing leader Ted Tripp must Que be. grande pai e líder é esse pastor Ted Tripp. How fortunate his children are to have such a wonderful father. Como seus filhos são sortudos e abençoados de ter um pai maravilhoso como o Ted. See, I was full of self-love. Então eu estava cheio de amor I próprio. was full of pride. Eu estava cheio de orgulho. I was full of this desire to have other people respect me. Eu estava cheio desse desejo de ter os outros me admirando e respeitando. But in 1986, I was blind to those heart attitudes. Mas em 1986 eu estava cego a todos esses problemas do meu coração. And all I did was apologize for the words. E tudo que eu fiz naquele dia foi pedir perdão pelas minhas palavras. Now, my son needed to be corrected that day. Olha, meu filho naquele dia, ele precisava ser corrigido. It was wrong for him not to cooperate with what I was trying to do. Ele estava errado ao não cooperar com aquilo que o pai estava tentando fazer. But my approach to it was destructive and wicked. Mas a forma como eu tentei corrigi-lo foi uma forma destruidora, uma forma errada, antibíblica. And you see, one of the things that will enable us to help our children with attitudes of heart is being honest with our own attitudes of Olha, heart. pais, a melhor forma de você ensinar seu filho sobre a importância das atitudes do coração é você ser sincero com as atitudes do seu coração. So my children know that Dad is not just attacking me about heart attitudes, but he's honest with his own heart Que attitudes. os seus filhos vejam que você não está preocupado só com as atitudes do coração deles, mas que você está preocupado também com as atitudes do seu próprio coração diante de Deus. And he's willing not to just acknowledge the wrong words, but the pride behind the words. Que você está disposto a pedir perdão não só pela palavra ofensiva contra eles, mas também das motivações que te levaram a usar aquelas palavras And the ofensivas. self-love behind the words. Aquele amor próprio por trás das palavras. And the ways that my anger has personalized his disobedience, and I've made it about me. A forma como a minha raiva e minha ira personalizou a desobediência dele. So these truths are foundations for us in the shepherding of our children. Então, irmãos, essas verdades, elas são fundamentais para a gente saber então pastorear o coração da So criança. even when I must correct their behavior, I have this bigger vision. Então, mesmo quando você está corrigindo o comportamento dos seus filhos, e você tem que corrigir o comportamento dos seus filhos, mas você tem a visão maior para ver também o coração, que é mais So importante. I haven't solved the problem just by getting the behavior I want. Lembrando que eu não resolvi o problema do meu filho só corrigindo a parte do comportamento, Because I want my children to understand the heart attitudes behind the behavior. porque eu quero que os meus filhos entendam o problema mais sério que é do coração por trás do problema do comportamento And deles. how much they need the grace and empowerment of the E eu gospel. quero que eles saibam
quanto que eles precisam da graça e do poder de Deus na vida deles. Because that's where I want to go with my children. É desse jeito que eu quero caminhar com os meus filhos. Let me pray with you. Deixe-me orar com vocês. Father, we ask that you would help us to do more than just manage the behavior of our children. Querido Deus, pedimos que o Senhor nos ajude a fazer mais do que corrigir o comportamento dos nossos filhos. Help us, Lord, to enable them to understand their hearts. Senhor, nos ajude a levá-los a entender o problema do coração deles, Pai. And to help them to see how profoundly they need the heart transformation that only Christ can bring. De como eles precisam profundamente, Pai, daquela transformação, daquela regeneração que só o Senhor pode operar. We pray this for the glory of Christ. Nós oramos assim para a glória de Cristo. Amen. Amém. Amém. Nós vamos nos assentar, tem algumas perguntas e nós vamos a essa parte agora. Beber uma aguinha aqui. Pastor Paulo vai fazer a pergunta em português, eu traduzo, daí nós vamos ter a resposta do pastor Ted Tripp. Okay. Se for possível, Lucas, colocar de novo o telefone aí, por favor. Se você tiver alguma pergunta, você pode enviar para o telefone que está ali, por SMS ou WhatsApp. Antes das perguntas, eu quero só parabenizar você de ter vindo aqui hoje. Gente, essa palestra, se você entendeu, você aplicar isso na vida do seu filho, isso pode salvar seu filho, isso pode salvar ele de não conhecer o Evangelho, entrar na adolescência sem o Evangelho e se meter em pecados, se meter com drogas, se meter com imoralidade sexual. É muito importante isso. A gente erra muito nessa questão. Que Deus te ajude a entender o que você ouviu e te dê sabedoria para aplicar conforme nós oramos aqui. Mas olha, eu estou cansado de ver pais, mães que levam Deus de qualquer jeito e depois, quando o filho fica adolescente, começa a dar trabalho, daí o pai começa a ficar apavorado e começa a querer correr atrás daquilo que devia ter feito quando a criança era pequena, né? Então, que bom que você está aqui. Ok, nós temos por enquanto 3 perguntas importantes. A primeira delas é a seguinte: por que você acha que os pais negligenciam tanto o pastoreio do coração e focam no comportamento? Por que os pais negligenciam o pastoreio do coração e focam apenas no comportamento? Why do you think parents focus so much on behavior and they neglect the Well, we see behavior. É porque o comportamento é algo que a gente vê, We hear behavior. a gente ouve. Behavior requires a response. E comportamento requer uma resposta, uma And reação. so it's very easy for us to miss the heart and just try to fix the behavior. Então é muito fácil a gente ficar preocupado só com aquilo que está vendo e ouvindo e esquecer a motivação por trás. And so one of the points I'm making tonight is that we have to remember that the heart is the wellspring. Então o meu ponto hoje à noite é você colocar na sua cabeça que por trás daquela atitude feia tem motivações lá dentro do coração que precisam ser tratadas. So we can't just go after the behavior, but we've got to understand the heart and help our children to understand their hearts. E nós não podemos ficar se ater só a corrigir o comportamento, mas temos que ajudar a criança a entender que tem problema no coração e que só Jesus pode resolver. And we don't do that by just bringing accusations against them E a gente não faz isso só trazendo acusações contra eles, and saying to them, well, your problem is pride. ficando dizendo, olha, seu problema, filho, é orgulho. But we do it by asking good questions of our children. Mas a gente faz isso fazendo boas perguntas aos nossos filhos, perguntas que levam eles a pensar. And by teaching them about the heart in our family times. E ensinando a eles o que a Bíblia fala sobre o coração nos nossos cultos domésticos. And I'll give you some ideas about that in some of our other sessions when we talk about developing a notebook in which we identify attitudes of heart. E numa outra palestra que eu vou dar para vocês, eu vou dar umas dicas de como vocês podem fazer isso, inclusive essa questão do livro de notas, onde eles vão aprender a identificar qual que é a atitude do coração por trás de certos pecados e etc.
próxima palestra ele vai falar sobre disciplina física, né? O momento da vara, né? Alguém fez uma pergunta sobre a questão da disciplina física, a questão da vara. Eu creio que amanhã à noite ele vai tratar sobre isso na palestra amanhã à noite. Então nós vamos para uma outra pergunta, que é a seguinte. Ok, a outra pergunta então é a seguinte: por onde os pais então que até aqui negligenciaram o pastoreio do coração da criança, por onde eles começam esse desafio? Good question. For parents that have neglected so far the heart, where they begin right now? Yeah, it's never too late to begin this teaching with our children. Pais, nunca é tarde demais para ajudar seus filhos nessa questão. So no matter what their ages are, you can begin to talk to them about their hearts. Não importa a idade que o seu filho está, você pode começar agora a mostrar para ele o problema mais sério, One of the que é ways o do of coração. doing that is by looking up passages of scripture that describe attitudes of heart. E uma das formas de você ajudar seus filhos é indo com eles em passagens das Escrituras que falam sobre as atitudes do coração. For example, revenge or vengeance. Por exemplo, vingança. There are a lot of passages in the Bible that describe that kind of heart attitude. Por exemplo, tem muitas passagens na Bíblia que falam sobre essa atitude do coração, da vingança. And we can find illustrations of that in the scripture. E nós até temos ilustrações na Bíblia sobre esse pecado. So we start by teaching them those things from God's word. Então, da palavra de Deus, a gente vai ensinando-os. I think we can model that for our children too. Outra coisa, a gente pode também modelar, exemplificar isso para eles. So I can say to my son, please forgive Daddy, I humiliated you in front of our guests. Eu posso, por exemplo, chegar para o meu filho e falar: filho, eu quero que você me perdoa porque eu humilhei você diante dos nossos convidados. I humiliated you because I was embarrassed by your behavior. E eu, na verdade, te humilhei pela motivação errada. Eu estava com vergonha do seu comportamento. And at that moment, I was not serving you, I was serving myself. E quando eu fiz aquilo, eu não estava pensando em você, eu estava pensando em mim. I should have corrected you, but I could have corrected you without humiliating you. E eu deveria ter corrigido você, mas eu poderia ter feito isso sem te humilhar. Please forgive Daddy for that. Por favor, perdoe o papai por isso. So that I'm modeling for them my insight into heart attitudes, even in myself, in the ways that I ask forgiveness when I've sinned against my children. Então eu vou assim modelando, exemplificando para eles, até mesmo através do meu exemplo, mostrando que eu mesmo vejo e examino os pecados do meu coração. So at whatever ages your children are, you can begin to teach them about their hearts at the age level that they will be able to understand. Então, seja lá qual for a idade do seu filho, da sua filha, você pode estar ajudando-os a partir de agora. Ok, algumas perguntas que estão sendo feitas em relação à disciplina física, o castigo, tudo isso ele vai falar amanhã, tá bom? Em relação aos adolescentes também, algumas perguntas sendo feitas, ele também vai ter uma palestra específica só para lidar com adolescentes, ok? Outra pergunta então, que tem a ver com o tema dessa noite, é o seguinte: existe um coração que seja duro demais, que eu não consiga pastorear? E se existe, eu tenho a opção de desistir da criança? Is there a heart that's too hard that a parent cannot shepherd? And if that's the case, can I give up? We can always have hope A gente sempre deveria ter esperança, because God is in the business of doing heart transplant surgery. porque Deus está no negócio de a obra de Deus é justamente essa, é de fazer transplante de coração. So Ezekiel 36 says God will take out our hearts of stone. Ezequiel capítulo 36 fala que Deus vai tirar nosso coração de pedra And he'll give us a heart of flesh. e nos dar um coração de carne. Ephesians chapter 4, Paul says, you were once living out of the
hardness of your hearts. Em Efésios capítulo 4, Paulo fala: uma vez vocês estavam vivendo na dureza do seu coração, But God has transformed you internally. mas Deus tem transformado vocês interiormente. So you've been recreated in Christ, E in vocês true foram, righteousness. vocês foram recriados em Cristo através da justiça de Cristo. So what God does in His grace is He transforms our hearts. E o que Deus faz na sua graça é transformar nosso coração. So there's always hope for the hard-hearted child. Então eu diria, há sempre esperança para a criança de coração endurecido. And we want to bring the truth of God's word to that hard heart. E cabe a nós, com perseverança, estar trazendo a verdade da Bíblia ao coração dessa criança, enquanto Because- tivermos oportunidade. Because God works through His word. E lembre-se, através da Bíblia, porque Deus usa a Bíblia, o Espírito Santo usa a Bíblia para One trabalhar. of the things a parent might do would be look at some of the passages in the Bible that describe hardness of heart. O que alguns pais fazem é olhar algumas passagens que revelam ou declaram a dureza do coração. Passages, for example, like the passage at the end of Romans chapter 1. Por exemplo, a passagem que se encontra no final de Romanos capítulo 1. And it describes the hardness of heart of people who turn away from God. Que descreve a dureza do coração das pessoas que deram as costas para Deus. Or Romans chapter 3, 10 through 19 describes hardness of heart. O Romanos capítulo 3, de 10 a 19, que fala como que toda a humanidade toda se desviou dos caminhos do Senhor. Or Ephesians chapter 2, the first several verses describe hardness of heart. Ou também Efésios capítulo 2, os primeiros versículos ali que descreve a dureza do coração do homem. So one of the things you could do with a hard-hearted child would be to look at those passages and help him identify with those passages. Então você pode usar essas passagens para estar mostrando para o seu filho o problema sério que ele tem com essa natureza pecaminosa dele, que se isso não for resolvido, o fim vai ser feio. Mais uma pergunta, gente? Podemos continuar ou não? Quem acha que devemos continuar? Amém. Então vamos continuar. Quem precisar ir embora, pode ir embora. Não tem Tem problema. muitas perguntas boas chegando, tá bom? Vamos aproveitar que o pastor está aqui, né, gente? É sexta-feira hoje? Tem mais 15 minutos, vamos lá. Tá bom. A partir de qual idade eu posso começar a pastorear o coração de uma criança? A partir de... Inglês, por favor. From what age can I and should I begin teaching about the heart problem in a child? Well, as I said earlier, I think even with a little child, you can't I'll start again. You can't expect a preschooler to be self-conscious about heart motivations. Você não pode esperar que uma criança pré-escolar vai ter condições de entender as questões interiores do seu coração. Because he lacks the understanding. Ele ainda está desenvolvendo, ele não tem essa compreensão ainda. He lacks the vocabulary. Ele não tem nem vocabulário ainda para isso. So you begin with little children by using the language of the heart when you're correcting them. Então você começa com as crianças pequeninas, você começa com a linguagem do coração que ela entende. So if he's doing something wrong, I don't just say to him, "Don't do that. That's bad." Se ela está fazendo uma coisa errada, não apenas diga, não faça isso, isso é feio. But I use heart language to describe the behavior. Mas eu uso, em vez disso, eu uso linguagem que descreve o coração. Like I illustrated earlier, you're not being kind, you're being unkind. Como eu falei, você não está sendo gentil, você deveria ser gentil. You're not serving your sister, you're serving yourself. Você não está assim amando sua irmã, você não está servindo a ela, você está só pensando em você. And what I'm doing by correcting him like that is I'm helping him understand my concern is for more than just your behavior. My concern is for your heart. E devagar ela vai pegando a ideia de que você não está preocupada só com a ação, mas com a atitude, com o que está dentro dela. Now I'm going to require the right behavior from him. Eu vou exigir dos meus filhos o comportamento correto. I'm going to say, you must give your sister back the toy.
eu vou dizer, ó, você precisa devolver esse brinquedo para sua irmã. But I'm going to describe that in terms of the heart, not just in terms of the behavior. Mas eu vou descrever em termos da atitude do coração e não só do comportamento. And then as kids get older and they're school-age children, we can work on this, developing this notebook about the heart that I will talk to you about tomorrow. E quando eles vão crescendo, vão aprendendo a ler, escrever, daí tem outros exercícios que a gente pode fazer, eu vou falar mais sobre isso amanhã. Ok. Uma questão bem prática aqui. Como que os pais podem ajudar os filhos, ou devem lidar com os filhos, com essa questão de jogos violentos, jogos viciantes, ou mesmo em relação à internet, muito conteúdo imoral? Como que o pai deve lidar com o filho em relação a essas questões eletrônicas? Ele pode proibir? Como ele deve lidar na prática com o filho, adolescente ou junior nessa questão? How parents should deal with these problems with games and internet and censor or not, feel free to take it. Well, I will talk to you more about this tomorrow, but I think that as parents should be very, very careful with how they give these internet-connected devices to their children. Eu vou falar mais sobre isso amanhã, mas eu vou dizer aqui agora que os pais têm que tomar muito, muito cuidado com a liberdade que dão e os presentes que dão aos filhos nessas questões ligadas à tecnologia e internet. And I think the temptation is for parents to give way too much to their children when they're way too young. A tentação para os pais é dar demais para os seus filhos antes da idade apropriada. And then they find it is very, very difficult to take it away. E daí eles sentem que é muito difícil tirar da criança aquilo lá quando aquilo se torna um problema. It's like putting toothpaste back in the tube. It's very hard to do. Tirar uma criança que viciou num jogo é a mesma coisa que você tentar colocar de volta a pasta de dente dentro do tubo. Now, I would not recommend parents to just go and take all the devices away. Eu não recomendaria aos pais a ir lá e tirar todos os brinquedos e eletrônicos da mão dos filhos. But I think you have to work through that with your children. Mas eu acredito que você tem que administrar isso com sabedoria. And I plan to talk to you more fully about that tomorrow. E amanhã eu vou conversar mais profundamente sobre isso. Por favor, dê alguns exemplos de Please give some perguntas que eu posso fazer para avaliar a motivação do coração da criança. Algumas perguntas que eu posso fazer para a criança, para eu perceber a motivação do coração dela. Questions that I can make to my children so I can feel their heart attitude. Yeah, I would think of questions like, what was your heart longing for? Pergunta do tipo assim, o que você está desejando lá dentro do seu coração, filha, com isso? Or maybe we could think about it this way. Let me start Ou again. então, deixa eu começar de novo. If something has gone wrong at home, my children have had a conflict. Maybe I have a couple children who have had a conflict with each other. Por exemplo, lá em casa, duas crianças estão tendo um conflito lá. So I can begin with questions like, what happened? Eu posso começar com pergunta do tipo, o que aconteceu aqui? And that's going to be fairly easy for the children to describe because they'll be able to tell me what happened. E uma pergunta dessa é fácil para a criança responder. Cada um dá a sua versão da história. Now, obviously, I'm only going to get their point of view, but they will describe for me their point of view. E eu não perguntei pela interpretação deles, mas eles vão dar a interpretação deles do que aconteceu. A second question I can ask is, what were you feeling when that happened? A outra pergunta que eu podia fazer é assim, o que você sentiu quando isso aconteceu? Now, that question begins to get to something a little more on the inside than just the behavior. Aí essa pergunta já começa a lidar e tocar mais na questão da atitude do que da ação e comportamento. Then I can ask the child, what did you do in response? Então, What did you do in response to e daí, your sibling? continuando, você falou, ok, você sentiu isso, agora o que você fez ao sentir isso? Qual foi a tua reação
a esse sentimento que você teve? And so that again it's an objective question. It's easier for the child to answer. De novo, essa é uma pergunta objetiva e fácil para a criança responder. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Then a good motivation question is, what were you trying to accomplish when you did that? Daí tem uma pergunta boa que você faz, que é, o que você estava tentando, aonde você queria chegar ao fazer o que você fez? And that's a question that's getting more at the heart attitudes that are behind the behavior. Aí você está começando aí nas atitudes do coração dela, por trás do comportamento dela. I can always also ask them, what else could you have done? E daí eu posso perguntar para ela também assim, mas ok, você sentiu isso, fez aquilo, o que você poderia ter feito ou deveria ter feito? Or I could ask them, what do you think Jesus would have done? Você pode também falar, o que você acha que Jesus faria? Ou gostaria que você fizesse? And then I could also ask a motivational question, what do you think would have motivated Jesus to do that? E também eu posso perguntar, o que motivaria Jesus a fazer ter essa outra atitude e ação? So all those are questions that begin to give the child a self-consciousness about motivation. Então todas essas são perguntas que vão ajudando a criança a se conscientizar das suas motivações. And we'll talk more about how to do that in another session too. Falaremos mais sobre isso também. Como eu consigo perceber e identificar se o comportamento errado da criança tem motivação no coração dela ou se ela está apenas imitando alguém? How can I differentiate if the wrong behavior of the child is because of a bad heart attitude, or she's just imitating someone she admires? Well, I think what we have to be careful of is we're never telling our children what their attitudes of heart are. Uma coisa que nós temos que tomar cuidado é de nunca julgar e falar para nossa criança, passar já um veredito, olha, a atitude do seu coração foi essa. We're asking questions to help them to be able to identify heart attitudes. A gente vai fazendo perguntas para identificar, para elas também, elas identificar a atitude do coração delas. But I think that in a sense, that differentiation between whether it was driven by the child's heart attitude or just admiring what they've seen in someone else, it really, either way, it's an attitude of heart. Eu acho que essa questão de a criança fez por causa de uma atitude ou porque está imitando alguém, as duas coisas têm a ver com a atitude do coração também. Because we imitate what we admire. Porque quando a gente imita aquilo que a gente admira, So if my child is imitating the wrong behavior of another child, they are admiring something about that person's style and what that person does. se eu estou imitando uma coisa feia que o outro faz, é porque eu estou admirando aquilo que é errado na vida. So then the question for them becomes, why is that something you admire? Why is that something you want to imitate? Então daí a pergunta se torna, por que você admira uma coisa errada como essa? Because even the child who's imitating someone is still expressing the passions and desires of their heart. Então até mesmo essa tendência nossa de imitar os outros, especialmente coisas erradas, revela uma atitude errada do coração. Essa pergunta é importante. A última, tá? Ok. Qual deve ser o papel dos avós na criação das crianças? Como lidar com avós que permitem coisas que os pais restringem? What's the influence of the grandparents and what to do with grandparents that allow things that the parents don't allow? Well, we're going to talk about that also. Nós vamos também falar muito sobre isso. But I think we have to urge grandparents not to work against what we're trying to accomplish with our children. Mas hoje eu vou dizer só isso aqui, ó. Nós temos que exortar os vovôs e vovós de plantão de nunca trabalhar contra aquilo que os pais estão tentando ensinar para os seus filhos.
And so I'll talk to you both about, in another session, both about what grandparents ought to do and also how we can talk to them when they're doing something we don't want them to do. E na próxima sessão eu vou falar para vocês o que os vovôs e vovós não deveriam fazer e como nós podemos falar com eles quando eles fazem uma coisa que eles não deveriam fazer. Ok? Gente, muito obrigado. Deus nos abençoe. Vamos encerrar com uma salva de palmas de louvor ao Senhor. E que o Espírito Santo, que Deus continue nos ensinando a desenvolver no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos com netos, com filhos, essas coisas de uma forma prática, para a honra e glória dele. Uma boa noite a todos, Deus os abençoe.